É, pessoal, não tem jeito não, hein? Seja em cidade pequena ou cidade grande, não tem transporte coletivo que resista a essa situação. Muita gente saindo ou chegando de seu local de trabalho ou estudos. A solução para esse problema eu já aponto há vários anos, que diz respeito à verticalização dos horários de saída e de entrada de trabalhadores e estudantes. Só que os políticos nunca quiseram implantar esta solução. E, infelizmente, ano após ano, a situação é assim em todas as cidades do Brasil onde existe uma rede de transporte coletivo. Algumas linhas carregam mais, outras linhas carregam menos. É verdade, tudo também depende da demanda. Mas uma coisa que falta em muitas cidades, e Joinville não foge à regra, são linhas alternativas que não precisassem passar pelo centro. E sem contar ainda as chamadas linhas diretas que deixaram de existir há alguns anos em função da implantação dos corredores, melhor dizendo, das pistas seletivas para ônibus. Então você vê uma situação dessa ocorrendo em várias cidades do Brasil. Joinville não foge à regra disso. Então você vê ônibus lotado chegando, o pessoal vai descendo, enquanto a turma aguarda para embarcar no seu coletivo, que vai mais lotado ainda. É assim mesmo no horário de pico, no horário de rush, na grande maioria das cidades brasileiras. Independente se a cidade tem metrô, VLT, BRT, é assim mesmo por causa dos políticos. Os políticos, eles querem que a cidade seja assim. Há muitos e muitos anos, até mesmo nas cidades que têm um transporte com maior variedade, com vans, a situação se repete. Então não tem transporte coletivo que consiga suprir a oferta de passageiros em tão grande quantidade, em tão pouco tempo. Todo mundo saindo ao mesmo tempo, todo mundo chegando praticamente nos mesmos horários. Obviamente isso aí falta planejamento da política em fazer a flexibilização de horários de saída e entrada de pessoas, de indústrias, de escolas e faculdades. Isso daria um fôlego muito grande ao transporte coletivo e os ônibus de todas as cidades brasileiras não seriam tão lotados nos horários de pico. Haveria uma distribuição da demanda e, consequentemente, não haveriam grandes aglomerações de pessoas em determinado espaço físico, seja ele em terminais de bairro ou na área central das cidades. A verdade é que os políticos gostam de ver esta situação, pessoal. Os políticos, eles adoram criar problema. O arquiteto Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba, disse que um país muda a partir das cidades. E quando as cidades não querem mudar, é isso que você vê, né, gente? Ali está a linha rodoviária, para quem quer se mudar de Joinville e ir para outra cidade pequena.
Aqui é uma loucura, hein, gente? Cidade industrial, povo bastante trabalhador, mas tem hora que cansa, né, gente? Então, se você quiser sair de Joinville, pega a linha da rodoviária. Olha lá o relógio do terminal, 18 horas 27 minutos, segunda-feira. Olha só o movimento. Todo dia assim, pessoal. Olha só que loucura, né, gente? E para variar, pessoal, o prefeito desta cidade, que é do Partido Novo, é o 10º empresário a ser prefeito. E a gente analisa que um prefeito empresário não deu certo. Prefeitos e empresários normalmente trabalham apenas para eles. Esta é a realidade. Infelizmente, é uma verdade que precisa ser dita. Porque, poxa vida, resolver o problema do transporte coletivo é muito simples. É colocar mais ônibus nas linhas que precisa, criar novas opções sem precisar ir para o centro, criar linhas diretas com pinturas diferenciadas, para evitar até tumulto, né, gente? Esse tumulto todo no centro que se repete por outras cidades brasileiras. E aqui está um exemplo de uma linha que não tem ponto final, pessoal. Esta linha Petrópolis, ela tem uma grande parada aqui no terminal central, inclusive no horário de pico, porque ela não dispõe de um ponto final para o motorista poder fazer o seu descanso. Joinville tem várias linhas com esta situação. E agora vamos embarcar no transporte coletivo da cidade. Vamos nesta linha Petrópolis. É uma linha radial que ela liga o centro da cidade até o bairro Petrópolis, na Zona Sul. Como eu falei para vocês, é uma linha que não tem ponto final. O ônibus chega lá, o motorista não descansa e o que acontece? Ele já volta para o centro. O problema das linhas circulares é a falta de descanso do motorista no ponto final. O que ele descansa no centro, ele deixa de descansar no bairro. Aliás, o tempo que o ônibus fica parado no centro é muito grande, inclusive no horário de pico. Então, como eu estava falando para vocês, nós temos um prefeito empresário que ele é o 10º prefeito a ocupar o cargo na cidade de Joinville. Só que ele é um prefeito que é um prefeito, né, gente? Um prefeito fantasma. Ele não aparece. Nós tivemos ex-prefeitos que toda hora apareciam na imprensa, iam nas obras, visitavam os terminais, para ver se a cidade estava funcionando bem, né, pessoal? Só que, infelizmente, a gente não vê mais isso. Então, esse prefeito empresário, dono de um laboratório, de uma grande rede de farmácias, conhecida aqui na região sul, é um prefeito que sumiu da cidade. A gente sabe que existe, a gente sabe que tem a vice-prefeita Rejane, mas não aparece. Não, na verdade, vice também não faz nada, né, gente? Vice-prefeito é um cargo mais inútil que tem, né? Mas, como eu estava dizendo para vocês, é uma situação muito complicada essa que nós vivemos, em Joinville especialmente. E chegamos, pessoal, nesta reportagem que estamos fazendo sobre o transporte coletivo de Joinville. A gente lembra que muitas ações poderiam ser desenvolvidas para o bem do usuário, para que ele morasse numa cidade mais agradável, numa cidade com maior possibilidade de deslocamentos pela cidade. Anoiteceu e a gente desce em um ponto escuro. A maioria dos pontos de ônibus de Joinville é uma vergonha, pessoal.
Não consigo entender como uma prefeitura gasta tão pouco na área da mobilidade, na área do conforto e do bem-estar do usuário. A gente tem paradas de ônibus em vidro e estrutura de ferro que sequer tem iluminação interna. E obviamente a falta de iluminação interna nas paradas de ônibus é para esconder a sujeira evidenciada nas vidraças, nos ferros, nos balaústres, uma falta de limpeza, de zeladoria na cidade. Então fica difícil a gente continuar essa situação, aceitando essa situação. A gente vive uma situação muito complicada no dia a dia do joinvilense, no dia a dia do cidadão que escolheu Joinville para morar, para trabalhar, para estudar. Outrora os políticos tinham mais capacitação, tinham mais criatividade, adotavam-se soluções mais práticas, e se não dava certo, na próxima semana havia uma alteração e ou tudo voltava a ser como antes, ou melhorava de alguma forma o deslocamento do cidadão pela cidade. Falta uma série de políticas na área da mobilidade, na área do transporte coletivo urbano, na área da cidadania, usar de uma forma melhor as estações de integração nos bairros, com serviços, com ações sociais. Poxa vida, aqui do lado, cidade de Curitiba, tem tantas ideias que foram colocadas em práticas e dá para contar nos dedos da mão o número de prefeituras que copiaram os projetos de Curitiba. Infelizmente, é uma realidade. O Brasil não tem jeito. A política não consegue resolver os problemas porque não quer. As pessoas que são eleitas sequer se preocupam com o bem-estar da população. E, por exemplo, uma placa indicativa de rua torta. Lá mais adiante, uma placa de corredor de ônibus torta, placas de sinalização sujas, paradas de ônibus do transporte coletivo imundas, falta de iluminação, ruas escuras em muitos bairros. Eu nem vou falar na questão da falta de asfalto, porque é uma questão que também pode ser resolvida da forma que os moradores possam fazer as soluções serem colocadas em prática. Exigindo, cobrando, fazendo com que as autoridades públicas sejam bastante pressionadas. A gente, infelizmente, o brasileiro não tem essa cultura de cobrar, Hoje nós temos uma arma, nós temos a internet, na qual a gente pode colocar todas as nossas reivindicações e certamente alguém vai ouvir. Se vai colocar em prática, a gente não sabe. É um problema realmente muito complicado. Agradeço você a sua atenção, o seu carinho pelo canal Cidade Verdade. Continue